pessoal, bom dia, tudo bem? Sou o professor Marcelo, vocês conhecem muito bem. Então, a gente saudade de vocês aí, da aula de vocês, certo? Hoje daremos início a uma nova etapa, já que está todo mundo em casa, se cuidando, né, nesse isolamento social. Então, resolvi gravar algumas aulas aqui para que vocês continuassem o estudo de vocês e não parassem, tá bom? Eu vou dar continuidade onde foi parado. No caso, a gente vai dar início à parte do capítulo 3. Eu vou até a parte de porcentagem, que é a primeira parte. Essa semana vai ser dividida em duas partes, 2 vídeos. A primeira vai ser um assunto e depois eu vou fazer algumas atividades com vocês. Tranquilo? Espero que todos prestem atenção bastante na aula. Qualquer dúvida, qualquer coisa relacionada à aula, vocês podem questionar lá no Google Class. E na aula de exercícios a gente tirar uma dúvida, porque a gente vai fazer uma aula mais dinâmica, ou seja, uma aula ao vivo. Vou mandar para vocês o link, tá bom? Então vamos nessa. Primeiramente aqui falar sobre o capítulo 3, números proporcionais, porcentagem e juros. Vamos lá. Então, as páginas 46 a 58, tá bom? Primeiramente, saber o que é razão e proporção, né? Nos anos anteriores, vocês estudaram os conceitos de razão e proporção. Para o estudo que seguirá, é importante retomá-los. Para estabelecer a comparação entre duas grandezas de mesma natureza, é possível utilizar a razão. Razão é a divisão de dois números da mesma unidade, mesma natureza. Nunca pode ser de naturezas distintas, diferentes. Tá bom? Lembrando vocês que no caso, o denominador aqui tem que ser diferente de zero, tá? Então, uma observação aí, ó. A razão entre duas grandezas da mesma natureza expressa na mesma unidade não possui unidade de medida. Eu não tenho uma unidade padrão para uma razão. Então, a igualdade entre duas razões é chamada de proporção. Bom? E que são são razões equivalentes. No caso denominando aqui, nós temos AB está para CD. Ou seja, a proporção aqui, ela nos diz que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Ou o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. O famoso cruz-credo, né, gente? Que a gente já viu bastante nas aulas anteriores. Bom? Escala é a razão entre dimensões de um desenho correspondentes às dimensões reais, expressa na mesma unidade de medida. No caso, é o comprimento do desenho dividido pelo comprimento real. Okay? Ela pode se referir a uma figura, uma maquete, um mapa, etc. Por exemplo, se você quiser fazer um desenho de você pega um carrinho, uma proporção X, certo? E quer fazer uma proporção muito menor no papel. Então, você vai utilizar provavelmente a escala. Então, vamos observar aqui. Considere a seguinte situação. Em um mapa, a distância entre duas cidades está representada por um segmento de reta que mede 5 centímetros. Sabendo-se que a distância real é de 30 quilômetros, qual foi a escala utilizada no mapa? Então, novamente, a escala é igual à divisão entre o comprimento do desenho pelo comprimento real. No desenho, a distância entre as duas cidades está representada por 5 centímetros. É isso? E o comprimento real, na verdade, é 30 quilômetros. O que acontece? Eu não posso fazer essa divisão. Por quê? Vai retomar aquele assunto lá sobre a razão. Eles não têm a mesma medida.
mesma grandeza. Aqui eu tenho a unidade de centímetros, medida de comprimento de centímetros, e aqui eu tenho 30 quilômetros. Medidas totalmente diferentes. Então, eu tenho que transformar o quilômetros aqui para centímetros. No caso, dá 3 milhões de centímetros, né? Então, 5 centímetros dividido para 3 milhões de centímetros, dividindo a fração aqui por 5, eu vou obter 1 para 600 mil. Logo, a minha escala utilizada no mapa foi de 1 para 600 mil. Ou seja, a cada 1 centímetro no desenho equivale a 600 mil centímetros na medida real. 1 para 600 mil. Ok? Lembrando a vocês que qualquer dúvida, não hesitem em anotar e tirar depois com o professor, tá bom? Então, os números diretamente proporcionais. Os números, dados dois números x e y, são diretamente proporcionais. Se e somente se a razão entre eles sempre for constante, indicando por k essa razão. Tem-se x dividido para y é igual a k. Portanto, x é igual a k vezes y. Por exemplo, eu tenho elementos das sucessões 2, 5 e 12, 6, 15 e 36. Elas são diretamente proporcionais, certo? O que você vai fazer para fazer essa verificação? Você vai pegar 2 está para 6, assim como 5 está para 15 e 12 está para 36. Se você observar, todos eles aqui, ó, simplificados, deu 1/3, né? Este 1/3 corresponde à constante de proporcionalidade. O que é isso? Quando as grandezas são diretamente proporcionais, dizem que, independente das sucessões das razões entre elas, vai existir uma constante de proporcionalidade. Então, facilita para vocês bastante esse método de relação de diretamente proporcionais, ok? Então, vamos pegar um exemplo aí. Considere a seguinte situação. Rafael, Lucas, Bruna são os 3 sócios de uma empresa cujo capital social é de 120 mil reais. Sabendo que cada um contribuiu, respectivamente, os valores diretamente proporcionais, a 2, a 3 e 5. Qual foi o valor de cada um investiu? Então, de acordo com os dados fornecidos, considerando que, como R, o valor investido por Rafael, como L, o valor investido por Lucas, e como B, o valor investido por Bruna, é possível montar o seguinte sistema. Eu sei que Rafael mais Lucas mais Bruna correspondem a um capital de 120 mil reais. Okay? E eles são diretamente proporcionais aos seus valores investidos. No caso, Rafael está para 2, assim como Lucas está para 3, e assim como Bruna está para 5. Esse K aqui é aquilo que eu disse para vocês, é a constante de proporcionalidade. Bom, gente? Para não confundir. A segunda equação, como você tem R igual a K, logo R vai ser 2K, L vai ser 3K e B vai ser 5K. Como é que ele chegou nisso? Produto dos meios pelos extremos. Ó. R é igual... Embaixo do K aqui tem 1. R vezes 1, R. O 2 multiplica o K. 2 vezes K, 2K. Aqui é a mesma coisa. L dividido por 3 é igual a K. Logo, L vai ser igual a 3 vezes K. Por quê? L vezes 1 é L. E 3 vezes K, 3K. Substituindo R, L e B na primeira equação, 2K mais 3K mais 5K é igual a 120 mil. Logo, 2 mais 3, 5, mais 5 dá 10. 10K. Logo, fazendo a divisão entre 120 mil por 10, vai dar 12 mil.
como eu quero saber o valor de cada um, basta substituir nessa equaçãozinha aqui, ó, cada um. Como eu tenho o valor de K como 12.000, 2 vezes 12, 1.000, 24.000. 3 vezes 12, 36.000. E 5 vezes 12, 60.000. Beleza? Então, os valores investidos por Rafael, Lucas e Bruna, respectivamente, foram de 24.000, 36 e 60.000. Bem, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os números inversamente proporcionais. Dados dois números x e y, eles são inversamente proporcionais se somente se o produto deles for constante, indicando por K, esse produto tem-se que x vezes y é igual a K. O que acontece? Qual a diferença daqui? Que ao invés de a gente dividir eles, as sucessões, nós vamos multiplicar. Ou seja, 2 vezes 12, 6 vezes 4 e 8 vezes 3. Na diretamente proporcional, nós pegamos a sucessão e dividimos, né? E encontramos uma constante de proporcionalidade. Aqui não vai ter constante de proporcionalidade? Vai ter. Só que como é inversamente proporcional, existe uma diferença, ou seja, ao invés de eu dividir entre eles, essas sucessões, eu vou multiplicar elas, né? Enquanto lá a gente faz cruz-credo, aqui a gente faz creu-creu, ou seja, multiplica direto, tá? 2 vezes 12, 6 vezes 4 e 8 vezes 3. Você pode observar que se esta constante de proporcionalidade que você estiver fazendo essa operação não for igual, sinal que você está fazendo errado. Bom? Então, cuidado aí. Então, vamos pegar essa situação da parte de inversamente proporcionais. O gerente de uma empresa oferece um prêmio de R$ 1.800 para ser dividido entre 2 funcionários em partes inversamente proporcionais às faltas que cada um teve em um mês. Se o primeiro funcionário teve 2 faltas no mês e o segundo 4, quanto cada um receberá? De acordo com os dados considerados como x e y, o valor de cada funcionário receberá tem-se de x mais y, que eu sei o valor do prêmio, né? Vai ser dividido por 2, portanto, a soma dos dois tem que corresponder a R$ 1.800. Como eu tenho a inversão de proporcionalidade em relação às faltas, então, se o primeiro funcionário faltou duas no mês, então vai ser 2 vezes x. Se o segundo 4, 4 vezes y. Logo, 2x é igual a 4 vezes y, que é igual a k. O que acontece? Você vai pegar o 2x e vai igualar a k. Logo, você vai ver que x vai corresponder à metade da constante de proporcionalidade. E o y vai valer a quarta parte da constante. Ok? Então, substituindo os valores de x e y na primeira equação, nós vamos obter que k sobre 2 mais k sobre 4 é igual a 1.800. Logo, 2k mais k dividido por 4 tem que ser igual a 1.800. O que ele fez aqui? Lembrando a vocês, tem que ser feito o MMC, né? Então, foi feito o MMC aqui entre 2 e 4, que deu 4, né? E eu vou juntar os termos semelhantes. 2k mais k, 3k. O 4 vai passar para o outro lado multiplicando. Por quê? Isso aqui é uma proporção. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios, né? 3k é igual a 7.200. Logo, k é igual a 2.400. Por quê? 7.200 dividido para 3 é igual a 2.400. Bom? Então, calculando as quantias que serão recebidas, x é igual a metade do valor da constante. Se a constante de proporcionalidade equivale a 2.400, logo 2.400 dividido por 2 é igual a 1.200. E, como y equivale à quarta parte, então 2.400 dividido por 4, R$ 600.
Logo, o primeiro e o segundo funcionário receberão, respectivamente, R$ 1.200 e R$ 600. Porcentagem. Porcentagem, como você já estudou, denomina-se porcentagem a razão de uma quantidade ou grandeza em relação a outra base 100. Certo? Vamos fazer um exemplozinho aqui básico. Calcule mentalmente os valores a seguir utilizando estratégias que facilitem os cálculos de você. Bom, gente, eu costumo falar muito nas séries anteriores de vocês, tá? Geralmente no sexto e sétimo ano, que é mais fácil você saber quanto equivale 10% de um valor do que fazer tipo 40%, 30%. O que eu falo para eles fazerem? 10% de 240 é R$24, certo? Quando ele pedir para você 20, 30, 40, 50, 60 de 240 do mesmo valor, basta você pegar o valor 10%, que você tem, que é R$24, e, por exemplo, aqui, ó, 20% de 240. Ao invés de você fazer aquela continha todinha, você não sabe que 10% equivale a 24. Basta você pegar esse 24 e multiplicar ele por 2. Ah, Marcelo, por que por 2? Porque eu não quero 20%. Então, eu vou pegar 20% é 10% mais 10%. Se eu tenho 10% de 240 que corresponde a 24, 24 mais 24, R$48. 30% de R$240 equivale a quanto? Bom, se R$24 equivale a 10% e 20% equivale a R$48, logo basta adicionar mais 24. 48 mais 24, R$72. E 15%? O pessoal tem muita dúvida disso. 15% é 10 mais a metade de 10. 10% do valor de 240 equivale a quanto? 24, não é isso? Então, se 10% equivale a 24, 5% vai corresponder a metade. Qual é a metade de 24? Não é 12? Então, você vai pegar 24 mais 12. Logo, você vai ter o valor de R$36. Tá bom? 20% de 120. Mais uma vez, ó. Se você não quiser fazer mentalmente. 120, 10% de 120 equivale a 12. Como você tem 20%, então 12 mais 12, 24. Tá bom? E aqui também, ó, 60% de 120 equivale a R$72. Tá bom? Vamos lá. Então, para facilitar os cálculos envolvendo porcentagem, utiliza-se a taxa percentual escrita de forma decimal. Por exemplo, 60% equivale a 0,6. Portanto, para calcular 60% de determinado valor, basta você multiplicar por 0,6. Além disso, alguns tipos de problema envolvendo porcentagem podem ser resolvidos mais facilmente utilizando os fatores de aumento e de redução. O que acontece, galera? Aqui é um assunto que vocês costumam ter um pouquinho de dificuldade sobre o fator de aumento e fator de redução. Principalmente quando o pessoal mexe com números decimais. É isso? Então, o que vai acontecer? Quando um valor inicial sofre um aumento percentual correspondente a uma taxa, que aqui está representado pela letra I, seu valor final será igual ao valor inicial da multiplicação pelo fator. O que acontece? Esse 1 ali equivale a 100%. Eu não quero um fator de aumento, então eu vou aumentar o valor possível. Por acaso ali, se eu quisesse pegar, eu quero aumentar 60% do valor. Então, basta eu pegar 1 mais 0,6. 1 mais 0,6, 1,6. Certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 1,6 e multiplicar pelo valor do capital, ou o valor cobrado. Tá certo? E o fator de redução já é a operação contrária. Como eu quero reduzir e descontar, então basta eu pegar meu valor total, que é os 5%, e diminuir da taxa, ou seja, eu quero um fator de redução de 20%. Então vai ser o quê? I menos 0,2. É isso? Portanto,
o fator de redução vai corresponder a 0,8. E você pegar o 0,8 e multiplicar pelo valor do capital, você vai ter o fator de redução. Ok? Até aqui tudo bem? Determinação de taxas percentuais. A taxa percentual de aumento ou de redução de um valor é determinada pela comparação entre o valor final e seu valor inicial. Para determinar a taxa percentual de aumento ou de redução do determinado valor, divide-se o valor final, VF, pelo valor inicial, VI, e calcula-se a diferença desse quociente e o inteiro. Assim, tem-se a taxa percentual de aumento. Logo, VF dividido por VI menos 1. E a taxa percentual de redução, 1 menos VF dividido por VI. Ok? Vamos acompanhar um exemplo aqui que tem no livro de vocês. Uma loja de artigo esportivo fez alguma alteração nos preços de seus produtos. E o preço de um tênis de corrida passou de 350 para 420. O kimono de judô custava R$ 280 e passou para 196. Calcule os percentuais de aumento e de redução em cada caso. Como o valor do tênis de corrida sofreu um aumento, o quociente entre o valor final e o valor inicial será maior que 1. Observe. Se o valor final foi de 420 para 350, cortando os zeros aqui, vai ter 42 dividido para 35. 42 dividido para 35 é igual a 1,2. Logo, a taxa percentual de aumento corresponde a 1,20 menos 1. Logo, é igual a 0,20, que corresponde a um aumento de 20% no valor do tênis. Tá ok, pessoal? Então, assim, o aumento percentual no valor do tênis da corrida foi de 20%. Como o valor do kimono judô sofreu um desconto, o quociente do valor final e o valor inicial será menor que 1. Portanto, se o valor final custou R$ 196 e o inicial era 280, teve uma variação de 0,7. Logo, a taxa percentual será de redução. 1 menos 0,7. 1 menos 0,7 é igual a 0,3. Portanto, o desconto percentual, ou seja, o fator de redução do kimono, foi de 30%. Bom? Cálculos de percentuais sucessivos. É possível, em algumas situações, o valor sofrer um aumento ou desconto sucessivo. Nesses casos, o valor final é obtido multiplicando-se o valor inicial pelos sucessivos fatores de aumento e de desconto. Só que tem que tomar cuidado aqui, principalmente. Observe esse exemplo aqui. Marcos e Débora são produtores rurais. Em agosto, eles tiveram uma safra de 2.500 abacaxis. Então, no mês de agosto, ele teve um total de 2.500. Beleza? Até aí, tudo bem. Vamos continuar. De agosto para setembro, a produção aumentou 20%. Mas, de setembro para outubro, houve uma redução de 15% da safra reduzida. Quantos abacaxis foram produzidos no mês de outubro? Se você considerar os dados apresentados, tem a seguinte situação. No mês de agosto, ele disse aqui para vocês, certo? Que teria 2.500 abacaxis. No mês de setembro, teve um aumento de 20%, ou seja, 1 mais 0,20 corresponde a 1,2. Esse 1,2 foi o fator de aumento. O número de abacaxis produzidos em setembro equivale a 2.500 vezes 1,20, que logo vai resultar em 3.000 abacaxis produzidos em setembro. Já em outubro, teve uma redução da produção. Então, a redução de 15%. O fator de redução vai ser 1 menos 0,15. Portanto, se você pegar o resultado, que é 0,85, e multiplicar pelo valor do mês anterior, que é R$3.000, você vai ver que a defasagem, a relação vai ser 2.550.
Portanto, foram produzidos 2.550 abacaxis no mês de outubro e também é possível calcular diretamente a produção do mês de outubro, multiplicando sucessivamente o número de abacaxis produzidos em agosto pelos fatores de aumento e de redução dos meses, setembro e outubro, respectivamente. Nesse caso, tem-se que 2.500 vezes 1,20 vezes 0,85 corresponde a 2.505. Bom, mesmo valor que está aqui. Então, espero que vocês tenham gostado da aula e curtam bastante, se vocês quiserem, curtam bastante as aulas, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da aula e tenham todos um bom dia. E estudem, tá? Qualquer coisa pode tirar dúvidas comigo no Google Sala de Aula. Vai estar disponível para vocês a agenda, inclusive já está disponível. E estou louco para ver vocês em breve. Um abraço, bons estudos e até mais. Valeu!